Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse conteúdo a gente traz tudo que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional nesta quarta-feira, dia 2 de abril de 2025, véspera da estreia do Internacional na Copa Libertadores da América, aqui em Salvador, de onde já falamos da concentração colorada. Amanhã tem Bahia e Inter às 7 horas da noite e a gente vai trazer todos os detalhes dessa partida, a chegada do Inter aqui na sua concentração em Salvador, a novidade que deve ser promovida pelo técnico Roger Machado para o jogo de amanhã. A gente vai falar também sobre a coletiva concedida pelo Bernabéi aqui no Hotel da Concentração do Internacional, todos os relacionados, o time do Internacional, o que o adversário falou nas últimas horas, porque eles estão apontando aqui uma vantagem para o Bahia contra o Internacional amanhã, e a gente vai falar sobre isso. E também a manifestação de Fernando Carvalho, o maior dirigente da história do Inter, citando o técnico Roger Machado, que chamou bastante atenção. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho. Claro, tudo isso para a gente chegar aí de uma vez aos 100 mil inscritos. Então deixa o like, te inscreve, ativa o sininho das notificações. E claro que esse conteúdo e todos os outros tem o apoio de KTO, kto.bet.br. Vai lá para tu fazer o teu registro e dar uma brincada na KTO. Já aproveita, tá? O link eu deixei na descrição e no primeiro comentário fixado desse conteúdo para tu fazer o teu registro lá na KTO, a melhor casa de apostas esportivas do país. É a minha e pode ser a sua. Também, torcedor do Internacional, já dá uma olhada nas odds e te registra pelos links que eu deixei na descrição ou no primeiro comentário fixado, se tu ainda não te registrou lá na kto.bet.br. E ativo. Ativa você na Ativa Sempre, é o melhor estimulante sexual para o homem e para a mulher moderna. Deu daquelas noites sem dormir, pensando que, cara, tu não tá conseguindo com o teu parceiro ou com a tua parceira aquele desempenho que tu esperava. O Ativo é mais do que um estimulante sexual. Ele é um estimulante sexual, mas ele também vai te dar vigor físico nesse teu dia a dia. Então aproveita, o link tá na descrição para tu entrar em contato via WhatsApp com o pessoal do Ativo, mas também tem os números que estão na tela para vocês, tá? Gente, vamos lá, o Inter treinou, tá, no início da tarde lá no CT Parque Gigante e pegou um voo fretado, é mais ou menos 3 horas e meia, quase 4, para chegar em Salvador aqui na Bahia, de onde já falamos desde a última segunda-feira, mas o Internacional chegou por aqui no início da noite, era mais ou menos 7h30, eu cheguei por aqui, era mais ou menos 5h40, enfim, o Inter chegou por volta das 7h30 e vocês já estão vendo imagens da chegada, a lista de relacionados que tem os goleiros Antony e Ivan, os zagueiros Vitão, Juninho, Rogel e Kaique Rocha, os laterais Aguirre, Brian Aguirre, Bernabéi, Natan e o Ramon, os volantes Fernando, Bruno Henrique, Thiago Maia e Ronaldo, e os meias Alan Patrick, Oscar Romero e Gustavo Prado, e, claro, os atacantes Wesley, Vitinho, Carboneiro, Valência, Borré e Luca Holanda. Uma novidade, não estava sendo relacionado nos últimos jogos, mas o Luca Holanda veio aqui para Salvador, tá com a delegação, o Inter que chegou então aqui por volta das 7h30 da noite, nesse momento que eu estou gravando, os jogadores estão indo para sua janta, mas tem novidades importantes para a gente trazer aqui do que foi o treino do Inter hoje no CT Parque Gigante. Por quê? O técnico Roger Machado trabalhou uma equipe tendo Ener Valencia entre os titulares. Então pode ser sim que o Valencia seja titular e o Borré comece no banco amanhã aqui em Salvador, na estreia do Inter na Copa Libertadores. Vale lembrar que o Inter tem desfalques de Rocher, Vitor Gabriel, Tabata, Cleiton Sampaio, Gabriel Carvalho, Bruno Gomes, Mercado e Luca Drummond, todos esses no departamento médico. E o Diego Rosa, que pertence ao Grupo City, tem o contrato dele vinculado ao Bahia, não pode jogar porque pertence ao adversário do Inter amanhã à noite às 7 horas na Fonte Nova. Bom, com essa novidade do Ener podendo entrar no time titular, o provável Inter tem Antony no gol, Aguirre na lateral direita, Vitão e Juninho a dupla de zaga e o Bernabéi na lateral esquerda. Fernando o primeiro volante, mais à frente Bruno Henrique, o segundo homem, do lado direito Vitinho, do lado esquerdo Wesley, Alan Patrick centralizado e Ener Valencia no comando de ataque. Esse o Inter para a estreia na Libertadores da América. Inclusive, Bernabéi concedeu entrevista. É obrigatório pela Conmebol, todas as competições, seja Sul-Americana, Libertadores, um jogador tem que falar um dia antes da partida para a imprensa. E o Bernabéi falou por aqui, tá? Uma entrevista bem legal do Bernabéi, ele não é de falar muito, né? Ele fala um pouco mais rápido, respostas mais objetivas, mas ele destacou
que é a primeira experiência dele em Libertadores da América. Ele sabe que Copa, como os argentinos chamam a Libertadores, tem partidas muito difíceis contra adversários que conhecem, que todos se conhecem ali, e que vai ser, claro, um bom jogo, que ele enxerga o Bahia com um bom meio-campo, laterais que passam muito e pontas também em velocidade, mas ele destacou muito essa estreia. Ele jogou no Lanús muito pouco tempo, o Lanús não estava na época que ele estava lá classificado para as Libertadores, que teria a oportunidade de estar, então é a primeira Libertadores do Bernabéu agora pelo Internacional, e ele disse que a verdade é que para ele é um sonho amanhã poder jogar uma Copa Libertadores, sabe o que significa para as equipes sul-americanas essa competição e que ele até está um pouco nervoso para o jogo de amanhã. Sobre justamente essa informação que a gente trouxe, o Ener Valencia começando amanhã e não o Borré, ele foi questionado o que muda para ele sendo um lateral que passa muito, bota muita bola na área, a diferença de tu ter o Ener Valencia ou o Rafael Borré no comando de ataque. Ele disse que são jogadores com características distintas, que o Roger sabe também aproveitar muito bem cada um deles, e que é um técnico que estuda muito o adversário e que, sobre o Borré, é um jogador que sai um pouco mais para ajudar esse cara do apoio, que é ele caindo lá na beirada, caindo na lateral. Então talvez facilite mais para o Bernabéu. Mas ele disse que o Ener também gosta muito de atacar o espaço, e isso também pode ajudar para cruzamentos na área. Então o Bernabéu elogiou os dois, mas me pareceu na resposta dele que talvez se ele tivesse que escolher um, ele escolheria o Bernabéu, escolheria o Borré, porque facilita mais o jogo dele. Ele foi questionado sobre o empate ser um bom resultado amanhã. Ele disse que a equipe vem para buscar os 3 pontos, tá? Por mais que seja um jogo possivelmente difícil, a equipe amanhã vai trabalhar para fazer um bom trabalho. Que sobre o jogo, por jogar fora de casa, com a pressão da torcida adversária, talvez a equipe tenha que ser ainda um pouco paciente, mas que tem um meio-campo no Internacional que marca muito bem e que vai saber como parar o ataque do Bahia. Falando no adversário do Internacional, um velho conhecido falou aqui na mídia de Salvador, tá? Que foi o Gilberto, lateral direito. Ele falou, vale lembrar, né? O Bahia passou por 2 fases de pré-Libertadores. O Bahia eliminou o The Strongest da Bolívia, empatando fora de casa e ganhando em casa, empatou em 1-1 na altitude de La Paz e venceu por 3-0 em casa. E o Boston River, a mesma coisa, empatou fora 0-0 e ganhou por 1-0 em casa aqui em Salvador. E o Gilberto disse que o Bahia tem uma vantagem por conta disso, por já estar mais rodado nessa temporada na Copa Libertadores do que o Inter, que vai fazer o seu primeiro jogo, mas por mérito do Inter, que conseguiu uma vaga direta para a fase de grupos, é claro, tá? Ele disse o seguinte, tá? Ele que conhece o Inter, já jogou aqui lá em 2014, conhece o D'Alessandro, conhece o Alan Patrick, que estava no mesmo grupo. Ele disse o seguinte, a gente sai em vantagem porque já viveu um pouco disso, jogando a pré-Libertadores. Então a gente já sentiu um pouco do clima. Sabemos que é difícil, mas temos potencial de sair com o triunfo. E a ajuda do nosso torcedor vai ser muito importante. Vamos mentalmente fortes para fazer um grande jogo. Para a gente fechar, gente, agora sem ser sobre o jogo em si de amanhã aqui em Salvador, eu quero falar sobre o que o Fernando Carvalho colocou nas suas redes sociais. Fernando Carvalho, para quem não sabe, trabalha no FutHub, é um negócio dele, que fala sobre futebol, tem cursos para quem quer ser gestor de futebol e também análises mais específicas. E ele colocou uma publicação em que ele está cumprimentando o técnico Roger Machado, e ele coloca nessa publicação, citando o Roger Machado e citando o próprio trabalho que o FutHub fez, uma análise detalhada dos clubes que vão disputar essa Libertadores da América, falando sobre cada clube, tudo que tem sobre esse clube, onde se fala de virtudes e fragilidades das equipes e, por fim, um prognóstico a respeito das chances de até onde essas equipes podem ir na Libertadores, tá? E ele fala que ele não tem essa resposta, mas que ele cita o Roger Machado, dizendo que o Roger é um bom exemplo a ser citado, pois começou cedo como treinador, fez bons trabalhos, titubeou, segundo Fernando Carvalho, em alguns momentos no trabalho do Roger Machado, mas que foram interrompidos prematuramente, tá? Segundo ele, esses trabalhos do Roger foram interrompidos prematuramente e ele disse que ele se reciclou, se reinventou, passou por um período sabático e agora, desde o trabalho no Juventude, agora no Internacional, vem fazendo um dos principais trabalhos no futebol brasileiro, uma grande análise do maior dirigente da história do Inter sobre o atual técnico colorado. Deixa teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho que eu volto para falar mais do Inter, tá certo? Beijo, um abraço e até a próxima.